O planeta Terra é dividido em espaços terrestres para melhorar a nossa compreensão do mundo. São grandes massas de terras que são separadas por oceanos. Sendo assim, atualmente o mundo é dividido em 6 continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e a Antártida. Mas nem sempre foi assim. A divisão dos continentes já foi completamente diferente do que é hoje. E recentemente fizeram uma descoberta um tanto curiosa na Europa. Será que encontraram um novo continente? Meu nome é Ivan Lima e é sempre um prazer ter você aqui no nosso canal. A Terra possui cerca de 4,56 bilhões de anos. E durante todo esse tempo de existência, o nosso planeta sofreu diversas mudanças, tanto climáticas quanto geológicas. Apesar de não parecer, os continentes se mantêm em constante movimento. E um dia, pode ser daqui a milhões de anos, o mundo pode ganhar uma nova divisão de terras. Além disso, é assim que se formam as cordilheiras. E é do mesmo jeito que elas podem desaparecer. Tudo é questão de um ciclo geológico. E na maioria das vezes, os processos são tão lentos que são imperceptíveis. Mas, vez ou outra, o processo é um pouco devastador, que é quando acontecem os desastres naturais, terremotos e erupções vulcânicas. Mas vamos seguir falando sobre as divisões dos continentes. Existe uma teoria chamada Teoria da Deriva dos Continentes, que diz que existe um movimento que faz com que os continentes se desloquem lentamente. Quem criou essa ideia, que a princípio parece maluca, foi o alemão Alfred Wegener, ainda em 1912. Alfred afirmou que, ao observar o recorte da costa leste da América do Sul, ele comparou com a costa oeste da África e viu que as duas costas tinham algo em comum. O fato é que, segundo essa teoria, há centenas de milhões de anos atrás, todos os continentes formavam apenas um, chamado de Pangeia. Só que, com o passar dos anos, o movimento das placas tectônicas fez o grande bloco se dividir, criando outras duas partes, chamadas de Gondwana e Laurásia. Após esse acontecimento, as partes foram fragmentadas, até formarem os continentes que vivemos hoje. Mas isso é apenas uma teoria. Apesar de boa parte da comunidade científica concordar que a Pangeia realmente existiu, e o fato de que existem algumas provas desse acontecimento. Alguns cientistas discordam sobre a teoria da deriva dos continentes. Bom, mas recentemente, especialistas fizeram uma nova descoberta na Europa, que reforça que um dia houve a separação dos continentes. Será que você está preparado para lidar com essa nova informação? Então se ajeite aí na sua cadeira que eu vou revelar algo incrível para você. Nem todos os continentes perdidos precisam necessariamente ser um mito. No final do ano passado, a ciência conseguiu comprovar a existência de um continente chamado Grande Adria. Segundo os especialistas que analisaram o caso, esse continente se separou da África há 240 milhões de anos atrás. Cerca de 120 milhões de anos depois, o continente começou a afundar no sul da Europa. Então, isso quer dizer que ele simplesmente desapareceu? Não exatamente. Muitos pedaços ficaram espalhados pelas cadeias de montanhas. Foram as semelhanças geológicas das montanhas do sul da Europa que possibilitaram os cientistas a pensarem na existência de um continente esquecido no Mediterrâneo. Mas então, por que os cientistas só conseguiram descobrir a Grande Adria agora? O fato é que a geologia da região é tão complexa que apenas com os atuais avanços da tecnologia é que os especialistas conseguiram fazer um esboço geohistórico desse antigo continente. Foram cerca de 10 anos pesquisando a área para conseguirem chegar à conclusão que temos hoje. Vocês já pararam para pensar como era a vida em um continente desses? Quais eram os seres vivos que habitavam essas terras misteriosas? Há mais ou menos 250 milhões de anos, o continente Grande Adria era completamente diferente do mundo que conhecemos hoje. Os seres vivos estavam se recuperando da extinção Permiano-Triássica,
um evento catastrófico que quase acabou com toda a vida em nosso planeta. Após essa extinção, o mundo passou a ser repovoado pelos primeiros mamíferos e dinossauros. Nesse tempo, a geologia do planeta seguia seu próprio curso de fragmentação. Nessa época, as massas do planeta estavam concentradas em um só bloco, o que eu citei agora há pouco, chamado de Pangeia. Foi nessa fragmentação que um pedaço da placa continental, mais ou menos do tamanho da Groenlândia, se separou do que futuramente se tornaria o norte da África e começou a se deslocar para o norte. E como eu disse para vocês, esse processo acontecia de forma muito, mas muito lenta. As terras deslocavam centímetros por ano. E entre 120 e 100 milhões de anos atrás, o Grande Adria finalmente chegou ao sul da Europa e foi engolido pelo manto do planeta Terra. Só para vocês terem uma ideia do quanto a colisão era lenta, os continentes se chocaram a uma velocidade de 3 a 4 centímetros por ano. E mesmo que a velocidade seja extremamente baixa, a colisão foi responsável por destruir uma crosta terrestre de 100 quilômetros de espessura. Depois da colisão, a maior parte da placa continental foi empurrada para o sul da Europa e engolido pelo manto da Terra. Um processo chamado pelos cientistas de subducção. Para tentar explicar de forma mais clara, vamos comparar a subducção do Grande Adria ao ato de uma pessoa que esteja usando uma blusa de frio, empurrando seu braço por baixo do pano de uma mesa. Provavelmente, o pano vai ficar todo enrugado. Quando você empurra o braço por baixo da mesa, a manga da blusa de frio fica para trás, dobrando-se e sobressaindo. A manga dobrada é o equivalente aos poucos quilômetros superiores da crosta de Adria, e seu braço é a placa que agora está afundando no manto. Até hoje, as ondas sísmicas ainda podem detectar a presença da placa, que está a 1.500 quilômetros de profundidade. As dobras surgiram porque parte das rochas sedimentares não foram para as profundidades. Elas eram muito leves para afundar e, por isso, foram raspadas e amassadas. Isso fez com que surgissem várias cadeias de montanhas na região do Mediterrâneo, que é a Cordilheira dos Apeninos, que se estende ao longo da Itália Central e costa leste, e parte dos Alpes e montanhas dos Balcãs, Grécia e Turquia. Para descobrir detalhes sobre o passado histórico desse novo continente, Van Rijsbergen, o principal autor do estudo, e seus colegas precisaram recolher informações durante uma década, pegando dados geológicos de países da Europa, norte da África e oeste da Ásia. Foram analisadas rochas magnéticas de 2.300 sítios antigos em toda a região do Mediterrâneo. Depois, os cientistas usaram dados para criar simulações em computador dos movimentos das placas tectônicas da Terra antes, durante e depois da descida do continente ao manto. Para Van Rijsbergen, quando o Grande Adria começou a colidir com a Europa, o continente era uma série de arquipélagos. Ele provavelmente era parecido com a Zelândia, uma massa da crosta continental de origem goldwânica, quase totalmente submersa, que abrange uma área de 4,9 milhões de quilômetros quadrados. Segundo os especialistas, o continente era uma plataforma continental rasa, cercada por um mar tropical, onde os sedimentos foram lentamente transformados em rochas. Ou talvez seja parecido com o Florida Keys, um arquipélago de ilhas vulcânicas. De qualquer maneira, era um lugar repleto de ilhas e arquipélagos acima da água e muitos corais abaixo. Era provavelmente bom para mergulho. Porém, atualmente, os únicos pedaços do continente que sobreviveram ao corte na montanha e à subducção é uma faixa que vai de Turim, pelo mar Adriático, até o calcanhar da bota da Itália. Pelo fato dessa região ser chamada pelos geólogos de Adria, a equipe que fez a pesquisa resolveu chamar o continente perdido Grande Adria. Os cientistas demoraram muito tempo para produzir o primeiro mapa do continente perdido,
principalmente porque o Mediterrâneo é uma bagunça geológica, sendo repleto de curvas, rochas empilhadas e quebradas. Nesse contexto, o Himalaia representa um sistema muito mais simples, já que surgiu da colisão de dois continentes, e o Grande Adria por subducção e raspagem. Mas afinal, quais as vantagens de descobrir um continente que nem existe mais? Primeiro, que esse é um fato importante para entendermos a história do nosso planeta. Além disso, os especialistas confirmaram a hipótese sobre as semelhanças geológicas no Mediterrâneo, que apontavam um continente até então desconhecido. A reconstrução do continente também trouxe ensinamentos aos geólogos sobre o fenômeno da subducção, a maneira mais básica pela qual os cinturões são formados. O aprendizado também trouxe informações sobre o vulcanismo e terremotos, e a possibilidade de prever até certo ponto como será uma determinada área em um futuro distante. E para finalizar, todo esse estudo vai ajudar os cientistas e pesquisadores a identificar e localizar depósitos de minério e outros materiais úteis nos cinturões das montanhas. O mais engraçado é que talvez você até tenha pisado no continente Grande Área em uma visita na Europa e nem se deu conta disso. A ciência é incrível, não é? E descobertas como essa, que envolvem milhões de anos, nos fazem ver o quanto somos apenas um grãozinho de areia, tanto no mundo quanto na história. Bom, essa foi a incrível descoberta que fizeram no sul da Europa no ano passado. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Eu me despeço por aqui e até a próxima. Tchau!